Aproveite a grande queima de estoque de betoneiras. Terra Mar Fórum 2723-1674 e Terra Mar Turf 3025-2535 e 99935-5888 com estacionamento próprio. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, e a presença aqui do professor Henrique da Hora. Arnaldo, com você, vamos continuar o papo. Temos aqui mais ou menos até, são 8h15 agora, então vamos até umas 8h35, ainda com o nosso último segmento aí da entrevista com o Henrique. Tranquilo, mano. Falar um pouquinho sobre o início da Tech Campus, né? A gente fala muito hoje, assim, desses projetos que estão sendo desenvolvidos, e hoje se tem uma noção muito mais ampla dessa noção de interação tecnológica, como você citou, rede social, aplicativos onde a gente pede comida, pede remédio, tudo faz parte muito do dia a dia. Quem nasceu depois de 2000, por exemplo, já é maior de idade, já está com 18, 19 anos e vive nesse mundo desde sempre, né? A gente ainda pegou um pouquinho, um mundo um pouco diferente ainda. É tudo muito próximo hoje, mas quando começou a Tech Campus, como que foi essa interação para desenvolver um parque tecnológico em uma cidade do interior do estado? Ainda não é um parque tecnológico, existe outra iniciativa que é o Parque Tecnológico, mas a Tech Campus, ela, documentalmente, a certidão de nascimento dela é de 2006, mas ela inicia as suas operações efetivamente em 2008. Foi uma iniciativa lá do professor Ronaldo Paranhos, e aí ele chamou os atores do ecossistema, chamou o Instituto Federal à época, e ele não fez, e foi muito bondoso da parte dele, porque ele não foi sozinho. Naquela época ele já tinha essa noção de coletividade. Não dá para fazer nada sozinho. A Tech Campus hoje, eu não vou cometer a imprecisão de tentar citar os 14, mas nós temos 14 instituições que nos apoiam. Em 2008 ela começou, sempre funcionou dentro da UENF, a UENF abraçou essa causa. Quem capitania normalmente é a UENF e o Instituto Federal. Há um revezamento na liderança das iniciativas, mas, por exemplo, quando o professor Paranhos era o presidente, o seu diretor financeiro era alguém do Instituto Federal. Hoje, eu do Instituto Federal sou presidente, eu tenho ali o professor Edson Terra, é o meu diretor administrativo. Tem hoje a professora Graciela Profeta, que é uma diretora financeira, e o Sebrae, na pessoa do Gilberto Reis, está lá. Ou seja, ela não é uma iniciativa única, ela é uma iniciativa coletiva e tem todas as suas complexidades da gestão, né? Porque a Tech Campus não pertence ao Instituto Federal, não pertence ao UF, não pertence ao UENF. Ela é uma gestão coletiva de todos esses atores. E nos últimos 10 anos ela tem tentado fomentar o empreendedorismo. A gente fica muito contente porque já foi pior. O empreendedorismo já foi mais rejeitado. A gente conversou aqui ao longo dessa manhã que existe muita aversão à figura do empresário. Interessante que o empresário ele não é muito bem visto, mas o empreendedor é só mudar a palavra, né? Mas já foi pior e a gente está mostrando ao longo do tempo que não é bem assim. Que empreendedorismo ele é importante. Ele faz parte da cultura de uma situação. Nós temos de uma regionalidade, de uma territorialidade. Nós temos na Tech Campus o que nós chamamos de PDCE, que é o Programa de Difusão da Cultura Empreendedora. Quem está coordenando esse programa é a Juniele Maia, ela também é da JCI, e a gente tenta, por ano, levar uma palestra de sensibilização do empreendedorismo a pelo menos 2.000 pessoas. Então a gente vai a escolas, a gente vai a lares comunitários, a gente vai aonde quer que nos chame para falar de empreendedorismo. Falar, existe uma realidade que não é essa de trabalhar para alguém, de criar riqueza para si próprio, de empreender e empreender com viés tecnológico. Então a gente tem essa responsabilidade nos últimos 10 anos de difundir a cultura do empreendedorismo. Eu volto a afirmar que não tem como você dissociar cultura de empreendedorismo e de inovação. Tudo está no mesmo balaio. Agora, a gente pode falar de números, Henrique. Quantos projetos estão sendo desenvolvidos? Não sei se você tem esse dado preciso aqui, mas pelo menos um parâmetro. Quantos projetos estão nessa incubadora da Tech Campus hoje? Olha, historicamente já se passaram lá mais de 50 empresas que foram efetivamente graduadas, e tem de diversos aspectos. Me causa muita alegria que eu falo
que a Tec Campus ela esteve de alguma forma relacionada com a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Imagina uma abertura dos Jogos Olímpicos, aquela coisa fantástica, sim. A empresa que foi terceirizada para fazer os fogos, aquela parte pirotécnica, era uma empresa incubada na Tec Campus. Então, diversas empresas já passaram. Eu tenho muito orgulho em falar que a gente está desenvolvendo a tecnologia de Brumadinho. A tecnologia... eu não falei ainda do Pio Viana. Eu tenho muito esse lema com a gente, que nós temos que trabalhar da bancada da pesquisa, da bancada de um laboratório de pesquisa, para a prateleira de um supermercado. Nosso lema é esse. Nós desenvolvemos tecnologia de ponta nas universidades e muitas vezes isso não chega para para a pessoa comum do seu dia a dia. É um lema que nós temos que ter muito claro na nossa mente. Temos que retornar a sociedade que nos financia os benefícios que ela merece. E lá tem uma empresa que eu acho fantástica, uma das que estão hoje incubadas, que é a Rio Norte Sementes, que ela desenvolveu uma semente de milho, um cultivar que ele tem algumas características que ele desenvolve melhor nessa região, ele é mais produtivo nessa região, gera uma pipoca mais interessante, e está lá incubado, desenvolvendo, retornando à sociedade um investimento que ela recebeu. Hoje, salvo engano, somos 6 empresas incubadas. O processo de incubação ele inicia no que a gente chama plano de negócio. Para entrar na Tec Campus, você não basta somente uma ideia. Tem que ter um plano de negócio, tem que ser essa ideia desenvolvida. E nós estamos agora com a abertura do novo curso Plano de Negócio. Durante 4 meses, essa ideia vai ser desenvolvida para se questionar como é que eu vou monetizar, como é que eu vou ganhar dinheiro com essa ideia, como é que eu vou retornar, quem são os meus clientes, quem não são os meus clientes, qual o benefício que eu vou gerar. E aí, quando você pega essa ideia e desenvolve no plano de negócio, que é um curso que a gente está oferecendo agora, aí você pode se incubar. Nós somos uma incubadora de empresas, não de ideias. Você pode até entrar com uma ideia, mas você tem que virar uma empresa. Então esse é um programa que nós temos lá, o programa de incubação, leva 2 a 3 anos, que é o período de incubação de uma empresa, onde ela vai se fortalecer, onde ela vai ganhar maturidade de gestão, maturidade econômica do seu fluxo de caixa para conseguir sobreviver sem a gente. O ideal é que a empresa não dependa da Tec Campus, ela tem que ser cada vez menos dependente da gente. A gente quer que as empresas saiam de lá fortalecidas. Então temos o programa de incubação, que são 2 a 3 anos. Temos o programa de plano de negócios, que quando a pessoa só tem uma ideia, mas não sabe o que fazer com ela, a gente desenvolve essa ideia em um plano de negócios, que esse aí dura 4, 5 meses, dependendo, tem as consultorias lá. Esse, acho que é 24 de julho agora, vai ter a aula inaugural, que a gente vai explicar o curso. Aí procura nas nossas redes sociais, Tec Campus lá, que vai ter a chamada. E temos também agora o que a gente chama de pré-aceleração. O que é pré-aceleração? Está numa moda de startup, que é bom, de tecnologia, de você criar um negócio para ele ser acelerado. Ou seja, o que a gente quer dizer com ser acelerado? De receber investimentos externos. Só que o investidor não é bobo. O investidor ele quer olhar para o negócio e ver que vai valer a pena. Então, no programa de pré-aceleração, o Luiz Gustavo, um abraço ao Luiz Gustavo lá de Itaperuna, ele é um empreendedor, ele já tem 3 startups, ele é um sucesso. Ele fica ali durante 5 sábados, a gente faz os chamados bootcamps. São palavras inglesas só para dizer que você fica lá e faz um curso de um sábado inteiro, né? Bootcamp seria um acampamento que você fica lá o dia inteiro estudando isso. E ele vai falar da sua experiência nesses 5 sábados, de como ele conseguiu atrair diversos recursos para as suas startups. Então ele prepara isso, ele prepara os empreendimentos tecnológicos para receber investimentos externos. Então são esses 4 programas, resumindo para o nosso ouvinte. A Tec Campus tem um programa de difusão da cultura empreendedora. Quem aí tem uma escola, uma palestra, uma semana acadêmica, pode procurar a gente, que aí é só fazer um acerto de agenda, sem custo para quem nos chama. A gente vai lá fazer uma sensibilização de empreendedorismo, tanto numa semana acadêmica de uma faculdade, quanto numa escola municipal. A gente faz isso, que é a nossa função. O programa de incubação de empresas, a gente incuba empresas 2 a 3 anos, tem as mentorias, pode utilizar a nossa estrutura, é para as empresas se fortalecerem para entrarem no mercado depois de 2 anos de incubado. O programa de plano de negócio, que é quando alguém tem uma ideia, mas ainda não sabe o que fazer com ela, não sabe como estruturar ela. Nesse período, nesse curso de plano de negócios, a gente desenvolve essa ideia em termos de estruturação dela, amadurece ela.
e a pré-aceleração, que é para startups e empresas tecnológicas se prepararem para receber aporte externo. E são esses 4 programas que nós fazemos lá. Professor, a gente está falando muito de novos projetos de empreendedorismo, mas essa questão da inovação é uma coisa que precisa também passar pelos projetos mais tradicionais, empresas mais tradicionais. Existe uma porta aberta para isso também? O empresário que está precisando renovar, buscar inovação em um negócio de uma forma mais antiga. Você também tem portas abertas para isso? Até porque todo mundo precisa se adaptar, né? A gente fala no jornalismo, a gente fecha o jornal impresso, mas a gente tem nossa versão online, a gente tem que estar ligado em rede social. A gente está passando por uma transição, embora o online ele começa a crescer, começa a despontar muito mais do que o papel, mas a gente ainda vive essa fase de transição. Então o jornalismo está se adaptando. As empresas do dia a dia, obviamente, também precisam se adaptar porque a internet começa a avançar. Existe essa porta para o empresário mais tradicional buscar essa inovação? Temos sim. E aí eu falo não enquanto Tec Campus, eu falo enquanto ecossistema. A Tec Campus é uma incubadora de novos negócios. Se o empresário quiser abrir um novo negócio tecnológico para suportar o seu próprio negócio, o local é Tec Campus, a gente vai receber ele com todo carinho e atenção lá. Mas se ele quer inovar no seu próprio negócio, o negócio dele já é tradicional. Eu vou ensinar um empreendedor de 30, 40 anos que ele está no mercado, na verdade, ele que vai me ensinar. Então ali na questão do empreendedorismo eu tenho mais aprendido do que ensinar. Agora na inovação, ele quer inovar, e a gente vai falar enquanto ecossistema, né? Ele não vai bater na minha porta da Tec Campus. Ele vai bater ali entre Campus São João da Barra, quilômetro 7, no polo de inovação, que é um polo Embrap, que lá a gente compartilha o risco. Se a ideia for boa, a gente casa dinheiro com ele, 1/3, e a gente recebe lá. Se quem quer inovar em Campus, e eu repito isso, só não inova em Campus quem não quer. Tem um polo de inovação Embrap, isso é fantástico, é uma coisa que a gente poderia fazer um programa só sobre o polo de inovação. A Prefeitura de Campos, entendendo isso, criou uma linha no Fundecam para financiar a inovação, porque eles sabem que a inovação emprega melhor, paga melhores impostos. Então, se você já é empresário consolidado, está aí no comércio, nas suas indústrias, que eu não sei exatamente quais que podem ser, bata na porta do polo de inovação, que a gente vai tomar um café, a gente vai tentar encontrar alguma forma de inovar na sua área. E isso está à disposição, está aqui em Campos. Outros municípios, até do estado do Rio de Janeiro, não tem. Aqui no estado do Rio de Janeiro são 4 polos Embrap. 3 ficam na capital, nós somos o único do interior do estado. Então o sul do estado não tem, Macaé não tem, Campos tem o nosso e não tem outros. Então nós somos privilegiados por termos esse polo de inovação aqui. E eu faço um apelo aos empresários, nos procurem, nós queremos inovar. Nós podemos inovar. Como eu falei, os recursos para a ciência, eles estão cada vez mais escassos. E isso é ruim. Dá um programa só para falar sobre isso, como isso é ruim. Mas os recursos para a tecnologia, para a inovação, ainda estão lá. Eles não foram mexidos. Eu vi até agora que o ministro astronauta, me foge o nome dele agora, o Marcos Pontes, ele acabou de assinar um aporte bem vultuoso para essas ações de tecnologia. E o estado do Rio de Janeiro tem 4. 3 na capital e 1 na nossa cidade. Empresários, vão tomar um cafezinho lá com a gente no polo de inovação e vamos ver como é que a gente pode inovar. Uma pergunta, uma curiosidade minha. Um empresário já estabelecido, ele pode, por exemplo, procurar o núcleo até para identificar bons negócios e investir naquele negócio específico? Sim, aí ou a gente não? Pode, a gente tem que falar enquanto ecossistema, não vou falar com o chapéu da Tec Campus. Dependendo, quem vai fazer um trabalho fantástico nisso é o Sebrae. O Sebrae é que ele tem um coordenador extremamente ativo, que é o Gilberto Reis. Ele é muito antenado com tecnologia, ele está sempre nessas formações e muitas vezes ele não é acionado. Então, para empresas nascentes, ideias, a Tec Campus é adequado. Para as pessoas identificarem novas oportunidades, empresários já estabelecidos que querem identificar novas oportunidades, ter essa capacitação de tecnologia, ter consultorias na área de tecnologia, o local é o Sebrae. Se ele quer inovar, ele tem uma ideia, quer inovar ou quer conhecer, o local é o polo de inovação. E nós conversamos. Se aparecer alguém na Tec Campus que não é exatamente ali, a gente manda para o polo, manda para o Sebrae. Muito interessante isso. Agora, Arnaldo, para a gente chegar no final da entrevista, vamos falar um pouquinho sobre o Palácio da Cultura,
Antes assunto? é só uma perguntinha. Não, a gente você pode. entrar. Não tem problema nenhum, mas. É que a gente falou aqui em outras oportunidades sobre essa questão da monocultura campista, né? A gente falou sobre petróleo, fala sobre cana, café, enfim. A gente pode falar de várias fases históricas. Campos se tornou um polo universitário também no decorrer desses anos, com a chegada da UF no início dos anos 90, depois o IFE, que ganha essa proporção toda, e também as universidades particulares. A UF também tem o seu campus aqui, e também as universidades particulares que aqui chegaram. O município não faltou identificar isso e trabalhar isso de uma forma ampla, a sua opinião, identificar e trabalhar isso como uma forma de movimentação econômica? Por exemplo, você vai a Ouro Preto, você vê a quantidade que você tem de repúblicas, a economia que se gira em torno disso, com restaurantes, com eventos. O município também não faltou identificar isso e tirar um proveito disso, de ser esse polo universitário? Comentário sobre isso, que hoje Viçosa não faz mais isso. Viçosa fazia uma festa, uma única formatura para todos os seus alunos. Eram 10 mil alunos. O evento da cidade no ano era a formatura de Viçosa, que também é um polo universitário. Eu acho que o boom que aconteceu aqui na região, tanto com universidades, tanto com... Até o petróleo, muitas vezes a gente diz que não estava preparado para isso, né? Muitos não se planejaram para isso. Mas, apesar de a gente ter perdido um pouquinho o início, eu acho que a gente está começando a abraçar melhores. Existe uma economia toda em volta desse aluno universitário, de repúblicas, etc. Poderia ser melhor? Sim, poderia. Mas eu acho que a gente tem um olhar para isso. Quando nós olhamos, por exemplo, lá na Ciência e Tecnologia, o professor Romeu, que foi meu professor, hoje é meu colega, que ele, enquanto gestor público, ele olha, gente, eu tenho aqui, salvo engano, são 18 mil estudantes, é gente que não acaba mais. Fala, eu tenho 18 mil estudantes, tenho 18 mil pessoas aqui pensando, se estudando, com disponibilidade. E ele lança um edital da prefeitura, e aquilo eu achei fantástico. Está aqui as demandas do município. O que nós precisamos é isso aqui, uma lista de diversos. Comunidade acadêmica, vocês que estão aí pensando o futuro, vocês podem se debruçar aqui sobre esses problemas que estão listados nessa folha. E aí ele colocou lá, acho que primeiramente foram 30 bolsas de iniciação científica, agora acho que são 60. Posso estar impreciso nos números, mas é mais ou menos, a ordem de grandeza está correta. E agora a gente começa a aproveitar essa comunidade acadêmica que está aqui no nosso entorno, para pensar os problemas do município. Teve agora o lançamento com o Felipe Quintanilha, daquele MOB, aquilo ali não foi uma orelhada, aquilo ali foi um trabalho técnico realizado por uma universidade. Cândido Mendes trabalhou naquilo ali. Então, aquilo ali não é uma opinião de um dia. Aquilo é um trabalho assinado por um professor que ficou 1 ano em cima daquilo. Pode ter polêmica? Pode. Vai gerar algum ruído político, algum ruído técnico? Tem quem discorde? Pode ter. Mas vem e debate tecnicamente, porque aquilo ali não é uma orelhada. Aquilo é fruto de uma cidade universitária, porque tem muito professor bom. Posso falar aqui que uma menina, a Lia Hasenclever, que é uma professora fantástica, o Lula criou um conselhão, que ele criou lá um conselho de notáveis, para ele se aconselhar de vez em quando e fazia uso, e o Temer usou esse conselhão durante bastante tempo. Uma das pessoas que fazia parte desse conselhão era a Lia Hasenclever, que é a professora aqui da cidade. E é fantástico, ela trabalha na Cândido Mendes, mandar um abraço lá pro pessoal da Cândido Mendes. Ou seja, a gente tinha alguém que o presidente pegava conselho aqui. Então nós temos uma comunidade, uma massa crítica fantástica aqui. E hoje, com o programa Viva Ciência, essa massa crítica ela é apropriada para os problemas. Eu sei que tem toda a polêmica aí dessa mudança do transporte, mas eu volto a refletir, não é orelhada. Tem ali uma equipe robusta, entendida, estudada, fazendo essas proposições. Quer debater? Chega para perto. Eu tenho certeza que o Felipe Quintanilha e a equipe que está ali suportando ele vai ouvir, vai debater. É exatamente isso que eu queria que falasse sobre quem é a pessoa mais crítica em relação ao Palácio da Cultura, a utilização. Não, o Felipe ontem levantou aqui essa questão da cultura, que ele não entende muito qual é o entendimento. Agora, a crítica quanto à divisão, ela parte do Conselho Municipal de Cultura como um todo, e aí se eu for levantar nomes aqui, vou até ser impreciso, mas eu acho que quem está, salvo engano, quem está à frente do Conselho é o Marcelo Sampaio. Aí eu já vi críticas também de um professor meu de jornalismo, o Vitor Menezes, você conhece. Tem também... Conheço bem.
outros críticos dentro da área de cultura que são contra essa divisão. Mas eu vou deixar a pergunta, você queria fazer a pergunta sobre o assunto? Não, eu gostaria de fazer um apelo. Porque, por exemplo, isso valeria um grande debate. Porque Sim, a gente precisa, a gente precisa entender as razões eu ainda não de entendo. quem é contra. Eu não entendo e me disponibilizo o debate. E eu acho que eu consigo falar um pouco com isenção, porque eu não sou funcionário da prefeitura, também não sou funcionário de nenhuma outra instituição. O meu órgão que paga meu salário é federal, então é uma isenção que eu posso falar. Então acho que eu poderia contribuir com esse debate. Eu queria entender como é que se consegue distanciar a cultura da inovação. Da tecnologia. Da tecnologia. Uma sociedade que ela tem isso arraigado na sua cultura, ela progride mais. Eu ouvi de ele é um musicista fantástico, é mestre em sociologia pelo Uruguai, me fugiu agora o nome da universidade, que é o Humberto Fernandes. O sobrenome ele é famoso, que é o nosso grande poeta, falecido acho que já tem mais de uma década, o Antônio Roberto. Ele é filho do Antônio Roberto, e debatendo sobre isso com ele que me abriu os olhos. Ele falando, não, a gente não consegue desassociar. Ele é musicista na área de violoncelo, eu não sei se ele é do conselho, mas ele é militante na área de cultura, e ele me falou, gente, inovação tem tudo a ver com cultura. Como é que as pessoas tentam desassociar? Eu queria entender os anseios, por que as pessoas que estão nessa temática ou contra ou a favor, até para fazer uma narrativa, ou contra ou a favor. Vai que a pessoa fala, olha, é por causa disso, e eu concordo com quem vai colocar. Os argumentos eu não conheço. Mas o que eu posso afirmar categoricamente é que você não consegue desassociar a inovação da cultura, em lugar nenhum do mundo. E o Palácio da Cultura, tanto tempo aí inútil, né? Não, tá fechado há muito tempo. Eu estava Pois é. falando aqui de alguns nomes, eu tenho aqui que assinaram a nota de repúdio contra essa divisão do espaço. Aí vem Marcelo Sampaio, Kátia Macabu, Tarine Bertosa, Joilson Bessa, Mariana Fagundes, Cássio Peixoto, enfim. Até o suplente aqui de representantes de instituições de ensino superior, Jonas Defante, particularmente não conheço, mas também assina a nota. A Kátia assinou? A Kátia Macabu Eu respeito assinou. muito a professora Kátia Macabu. A gente deve aí uma licenciatura em teatro, que foi a ação dela. O grupo Nós do Teatro que ela fez é absolutamente fantástico. Eu não tenho amizade com ela, mas eu conheço e respeito. Eu consigo conhecer. Esse grupo teve algum movimento, participou de algum movimento nesses últimos anos de tentar? Não, o conselho não. Aí a gente tem que tentar separar um pouco as coisas, porque daqui a pouco aqui em Campos, assim como ali em São João da Barra, tudo ganha um viés político eleitoral. Mas não é. Não é. É uma bandeira de defesa antiga. Que bom que não é. Que você tem aí, se a gente for lembrar no governo passado, no governo da ex-prefeita Rosinha Garotinho também, você teve lá o Ocupa TB, alguns desses nomes aqui estavam envolvidos também no Ocupa TB, então é uma bandeira de cultura. Eu acho que o que pode ter é o diálogo, como o Romeu está propondo nessa mesma matéria onde eu acabei de ler esses nomes, o Romeu propõe esse diálogo constante e a partir da conversa com o Henrique aqui, embora eu vou estar fora nos próximos 10 dias, a partir da próxima semana, eu acho que até mesmo nós aqui, nesse debate que a gente propõe a fazer, chamar um representante mesmo da ciência e tecnologia e da cultura e tentar argumentar aqui o que está acontecendo com relação ao Palácio da Cultura, né? Mas não é levantar uma bandeira de que seria uma questão política partidária, porque, pelo menos por hora, e apesar de não ter muito mas tempo, ninguém está levantando essa bandeira. Não, existe... No fundo sempre se levanta. Não sejamos não hipócritas. da nossa parte. Não. Tô falando em comentários de bastidores, né? Em comentários de bastidores. Mas é bom a gente deixar claro que é uma discussão ideológica, não é uma discussão partidária com relação a isso, e seria bom mesmo ampliar esse debate. Só para completar, assim, eu gostaria de não deixar passar isso. O Palácio da Cultura tem um carinho imenso por aquele local. O Antônio Roberto, quando era diretor lá, a gente está falando aí de 15 anos atrás, talvez, ou 10 anos atrás, eu jogava muito xadrez. E eu queria um espaço para jogar xadrez, que tinha dificuldade. Ele nos abraçou lá e colocou um esporte, xadrez, para dentro do Palácio da Cultura. Nos abraçou. Algumas vezes que ele pôde, ele conseguiu um ônibus para a gente jogar torneios fora. E apesar de ser um esporte, uma prática, etc., o Palácio da Cultura, na pessoa do Antônio Roberto, nos abraçou fantasticamente. E eu acho que tem tudo a ver, esporte, inovação, cultura. Bom, são 8h39. Eu quero agradecer a presença do Henrique da Hora.
mas está na hora. Trocadilho infame, né? O trocadilho horrível. Boa. Bom. Infelizmente está na hora, mas é sempre um assunto, Henrique, muito, tão cativante, tão importante, que não se pode excluir nunca a possibilidade de uma volta e de seguirmos com esse assunto até Sim. em outros caminhos, até que a gente não conversou hoje, por acaso. Eu quero te agradecer. Muito obrigado pela presença. As portas do estúdio estão abertas. E Estou sempre à disposição. Muito obrigado pela acolhida. Acho que fui muito bem recebido e estou à disposição para quando vocês precisarem. Um abraço aí também. Bom dia aos nossos ouvintes. E eu vou fazer um pequeno intervalo, mas o Arnaldo fica aqui para a gente conversar um pouquinho daqui a pouquinho. Fique ligado. E no meio desse intervalo nós vamos também soltar o Folha no Ar, aliás, o direto da redação, para que eu possa conversar com o Arnaldo depois, na volta. Até já.